Existem alguns temas relacionados, correlatos com a nossa fé e que precisam ser várias vezes abordados. E que muitas vezes nós deixamos de lado, até porque são temas que podem ter seus aspectos mais espinhosos e seus aspectos menos fáceis de abordar, inclusive no nível emocional de cada um. Razão pela qual nós muitas vezes preferimos passar ao largo, deixar de lado. Eu mesmo já abordei aqui, nesses mais de 130 contatos diários, eu abordei sobre a questão do pecado. Mas é preciso voltar a esse tema. É preciso voltar a esse tema por uma razão muito simples. Eu creio que a forma como nós nos relacionamos com o pecado diz muito da nossa fé, fala muito da nossa fé e fala muito da forma como nós interpretamos, aceitamos, vivemos a fé. Afinal de contas, existem aqueles que já nem acreditam mais no pecado, já querem transformar o pecado numa transgressão menor, querem uma absolvição contínua, permanente e sistemática, não apenas do pecador, mas eles agora já estão querendo que se perdoe ou que se dê um tratamento especial ao pecado. E eu penso que para isso nós devemos dar uma conversadinha. Afinal de contas, se Jesus perdoa o pecador, ele abomina o pecado. E nós precisamos entender que tratar o pecado com leniência, passar pano para o pecado, não serve. Não adianta, não se justifica. Poxa vida, quer dizer que então agora vamos relevar o pecado de forma que o pecador nem se sinta mais culpado por ter pecado e por ser refém do pecado? Que história é essa? Como isso funciona na cabeça das pessoas? Há um número crescente, sim, de cristãos que passaram a considerar a oportunidade de liberar o pecado, permitir o pecado, incensar o pecado, ter uma relação inclusiva com o pecado. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. O que dizer, então, dos cristãos que defendem o assassinato de nascituros? Estarão eles, na verdade, realmente comprometidos ou apenas estarão interessados? Estarão comprometidos com a fé ou estarão interessados na fé? Onde já se viu passar pano para o assassinato de nascituros? Será que essas pessoas não conhecem as tábuas da lei? Será que elas têm uma certa dificuldade em lembrar certos mandamentos? É isso que eu quero dizer. As pessoas estão... Desculpa. As pessoas estão procurando meios, justificativas para permitirem que o pecado se torne socialmente aceito, para que o pecador não se sinta culpado. Então nós temos que ter muita clareza
de que esse tipo de oportunismo, esse tipo de adequação é algo totalmente descabido. E eu digo sempre o mesmo, nada justifica que alguém que se diz cristão, que coloca lá no seu WhatsApp ou no seu Facebook ou em qualquer lugar imagens cristãs e seja, por exemplo, convergente ou conveniente com ideologias de esquerda. Não há como um cristão ser a favor do aborto. Não há como um cristão ser a favor da ideologia de gênero. Não há como um cristão ser a favor do roubo, do fim da propriedade privada. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado e tenhamos a capacidade de entender que pecado é pecado. O pecado é abominado pelo Pai. O pecador, quando ele está realmente arrependido, ele merece o perdão. Mas aí nós estamos num momento muito claro de pessoas que querem não o perdão para o seu erro, mas querem que se considere o fato gerador do erro como algo, sei lá, socialmente mais aceito. E essas pessoas começam a encontrar subterfúgios, começam a encontrar discursos, começam a encontrar razões para conviver com o pecado sem a culpa do pecador. Até onde isso pode levar? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso leva apenas para o fogo eterno. Portanto, pessoal, não tenho nem quem acompanha as nossas reflexões, não venha aqui procurando que eu seja condescendente com um cristão que vota, por exemplo, na esquerda. Só os cristãos canalhas votam na esquerda, os demais não, porque não tem como. Mas uma dica que eu quero passar para essas pessoas que começam a tentar defender o pecado, eu vou dar uma sugestão. Leia a Bíblia, mas leia com os olhos de cristão, não com os olhos de quem precisa de Cristo para justificar seu amor ao pecado. Amar o pecado é amar a morte no fogo. Essa é uma relação, essa é uma razão. Portanto, o que eu quero que as pessoas entendam, que nessa nossa reflexão, nessa nossa conversa com Deus, a minha maior preocupação é com o oportunismo dos que, usando o nome de Deus, profanam o nome de Deus para justificar seus erros e não tentar sua salvação. Amar o pecado é amar o diabo. Reflita, compartilhe com seus amigos, comente. Afinal de contas, aqui a nossa conversa é com Deus, sobre Deus. Até a próxima.